Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar juntos a lição 8 da CPAD para jovens. O tema é Filhos e Herdeiros, e a base está lá em Gálatas, capítulo 4, especialmente o versículo 7, que diz: Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos entender melhor o que significa essa caminhada da imaturidade para a maturidade espiritual como herdeiros? Isso mesmo. É uma continuação daquela ideia de sermos descendentes de Abraão pela fé, né? Agora, Paulo usa uma comparação bem forte em Gálatas 4. Ele compara um herdeiro que ainda é criança, menor de idade, com um herdeiro já adulto. E a ideia é justamente mostrar essa transformação profunda na vida de quem está em Cristo. Sim, e ele começa ali nos versículos 1 a 3 com uma imagem interessante. O herdeiro menor de idade, dono de tudo, mas que vive como se fosse servo, né? Perfeito. Sob tutores. E Paulo conecta isso com a vida antes de Cristo, sob a lei, chamando de rudimentos do mundo. O que seriam esses rudimentos exatamente? Olha, essa analogia é chave. Esses rudimentos, né, podem ser tanto os princípios ali da lei de Moisés, para o pessoal judeu, quanto para os gentios, talvez aquelas forças espirituais ou mesmo práticas pagãs que, tipo, escravizavam eles. Nos dois casos, era uma condição de menoridade espiritual, sabe? Dependência de regras de fora ou dessas forças aí. A lei, por exemplo, ela funcionava como um paidagogos, que era tipo um tutor, às vezes até meio severo, um guia temporário, mas não o destino final, entende? Ela apontava para algo maior. Entendi. Então a lei era tipo as rodinhas da bicicleta. A gente usa por um tempo, mas a meta é andar sem elas. Boa. É uma ótima analogia. E o momento da virada, o ponto crucial, é o que o Paulo chama de plenitude dos tempos, lá no versículo 4. É o tempo perfeito, sabe? O momento que Deus escolheu para enviar o Filho. E para quê? O versículo 5 explica: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Remir é isso, é comprar de volta, libertar pagando preço. Cristo nos tira dessa condição de menor de idade que vivia sob tutela. E essa libertação muda completamente nossa posição diante de Deus, né? A gente deixa de ser só servo seguindo regra para ser filho. Uau, é uma mudança e tanto. Totalmente. É uma mudança radical. O versículo 6 é lindo. Diz que por sermos filhos, Deus mandou o Espírito do seu Filho para o nosso coração. E é esse Espírito que nos faz clamar, Abba, Pai. Essa expressão em aramaico é algo muito íntimo, tipo paizinho, mostra uma relação totalmente nova, de confiança, de proximidade. Não é mais baseada no medo da lei, mas no amor de filho para pai. A gente é herdeiro pela graça, pela adoção. Mas, pelo jeito, os Gálatas estavam meio confusos com essa liberdade toda. Paulo parece bem preocupado ali nos versículos 9 e 10. Ele pergunta como é que eles podem querer voltar para os tais rudimentos fracos e pobres. O que estava rolando lá? Pois é, essa é a grande dor de Paulo ali na carta. Depois de provarem a liberdade, a filiação em Cristo, tinha gente lá tentando convencer eles a voltar a guardar dias, meses, tempos, anos, rituais judaicos ou talvez até ah, coisas que lembravam o paganismo antigo deles. Paulo via isso como um retrocesso absurdo, sabe? Tipo, trocar a liberdade da herança pela mentalidade antiga de escravo, só que agora com uma capa religiosa. Ele até lembra, né, como eles o receberam bem no começo, quando ele estava doente lá entre eles, contrastando aquela graça toda com esse legalismo que estava tentando seduzir eles agora. Faz sentido. É como querer colocar um monte de regra humana em cima da liberdade que Cristo já deu. E isso leva para outra questão que Paulo trata, a do zelo. Ele critica um certo tipo de zelo, né? Crítica sim. Lá no versículo 17, ele fala desse zelo dos judaizantes, que na verdade queriam excluir os gálatas da influência de Paulo para que os gálatas seguissem eles. Era um zelo, assim, egoísta, focado em controle, em ganhar seguidor para si mesmo. Mas veja bem, Paulo não é contra o zelo em si. No verso 18 ele diz: é bom ser zeloso, mas sempre do bem. O zelo bom, o espiritual de verdade, esse busca edificar o outro, ajudar a crescer em Cristo.
Ah, então o tipo de zelo faz toda a diferença. E isso tem a ver com a maturidade que a gente está falando. Diretamente ligado. O herdeiro que chega à maioridade, ele não age mais de forma infantil e irresponsável. Ele assume os deveres que vêm junto com os privilégios da herança. Maturidade espiritual envolve isso. Inteligência para discernir o certo do errado, experiência para saber aplicar a palavra na vida, responsabilidade pelas próprias ações e seriedade no compromisso com Deus e com a comunidade, com os irmãos. Ser herdeiro em Cristo não é só ter um título bonito. É um chamado para viver à altura dessa identidade de filho maduro. Então, para a gente ir amarrando as pontas, a jornada cristã é essa saída da infância espiritual, seja debaixo da lei ou de outros rudimentos, para abraçar a identidade completa de filhos e herdeiros de Deus em Cristo. E isso significa viver com responsabilidade, com discernimento e com um zelo que constrói, que edifica, e não que prende ou exclui. Exatamente isso. Maturidade cristã é deixar para trás aquela mentalidade de servo que tem medo ou de criança que só quer receber e abraçar com alegria tanto os privilégios quanto as responsabilidades da nossa filiação. É viver de um jeito coerente com essa herança incrível que a gente recebeu de graça por Jesus. Isso deixa a gente com uma pergunta importante para pensar no nosso dia a dia, né? Como podemos olhar para as nossas motivações, para as nossas ações e ter certeza de que o nosso zelo é esse que edifica, que reflete o coração do Abba Pai, e não um zelo que, no fundo, talvez busque controlar ou excluir ou só cumprir regras por cumprir. Como a gente garante que nosso fervor está servindo ao reino de Deus e ao bem das pessoas ao nosso redor? Fica aí a reflexão.